já são no próximo domingo. Com isso, tem muita gente aí com alto índice de ansiedade acima da média, que pode inclusive atrapalhar. Quem nunca foi fazer uma prova ou realizar alguma atividade, participar de alguma coisa importante, que na hora deu aquele branco, isso pode ser ansiedade. Por isso, no consultório do Tribuna Livre de hoje, eu recebo o psicólogo Dr. Eudes Nascimento. Dr. Eudes, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Bruno. Bom dia, espectadores do Tribuna Livre. Bruno, a gente está se aproximando agora, no próximo domingo, né, na semana seguinte, as provas da Polícia Militar, a prova do Enem. E é muito comum as pessoas desenvolverem uma certa ansiedade, além do comum, como também um sentimento de segurança, né? Insegurança é uma preparação de muito tempo, é uma prova muito importante. E tem sim algumas dicas que podem ajudar o candidato nessa hora. Uma delas, por exemplo, é evitar revisar assuntos ou pegar em livros ou estudar um dia antes da prova ou momentos antes da prova, porque isso pode aumentar os níveis de intenção, fazendo com isso aumente também a ansiedade. Então, existem alguns cuidados que pode-se ter para se ter um bom desempenho. O conteúdo já foi estudado, o conteúdo já foi aprendido, então no momento da prova é um momento de atenção e de buscar estar o mais confortável possível. Então é a gente conseguir controlar esses níveis de ansiedade antes da prova. Como é que a gente pode fazer isso? Mudando alguns hábitos, como por exemplo, evite redes sociais em excesso, evitem convites a sair à noite, por exemplo, no dia que antecede a prova. Procure fazer um cronograma para antes da prova. Muitas vezes o candidato se sente um pouco perdido até chegar o momento da prova. Então, um dia antes, faça uma programação prévia do horário que você vai acordar, o horário que você vai se alimentar, por onde você vai se deslocar até chegar ao local de prova. Então, esse cronograma vai lhe deixar mais claro de como e para onde você pode seguir. Isso vai lhe dar uma tranquilidade, porque a ausência disso pode trazer uma ociosidade que vai ainda mais trazer ansiedade. Uma das coisas, Bruno, que as pessoas às vezes discutem, que é quando se começar uma prova, falando agora no momento da prova, começar pelas questões mais difíceis. E não é bem assim. O ideal é que quando você faça a leitura prévia da prova, identifique as questões com qual você tem mais facilidade, domine o assunto e comece por essas questões. Porque no momento que você começa pelas questões mais fáceis, isso vai lhe dar mais tranquilidade, autoconfiança, autoestima. Isso vai trazer um relaxamento para você, que você vai conseguir fazer uma leitura e a prova vai se tornar menos cansativa. No momento que eu começo pelas questões mais difíceis, acontece um desgaste cognitivo e um alto nível de estresse que pode comprometer todo o resultado da prova. Também durante a prova, Bruno, em alguns momentos que você puder ir ao banheiro, tomar água, procure sempre controlar a sua respiração de forma pausada e também, nesses momentos de intervalo que conseguir ir ao banheiro ou tomar água, procure fazer um alongamento, porque o alongamento traz um relaxamento, porque nos momentos de tensão, como numa avaliação, como uma entrevista de emprego, concurso, Enem, temos a ficar com a musculatura tensa. Os músculos, o nosso corpo reage. Então, praticar técnicas de relaxamento e respiração acaba liberando endorfinas que são tranquilizantes e também são ansiolíticas. Então, existem algumas medidas e alguns hábitos que nós podemos tomar justamente para controlar essa ansiedade, que é comum, não é algo atípico. A insegurança também é comum. A questão é como ela pode nos afetar nesse momento. Ô doutor, nós estamos hoje quinta e a prova acontece no domingo, então faltam aí literalmente 3 dias, né? Você, quem está agora, diz, não, vou tirar esses 3 dias só para estudar. Isso é correto? Só a rotina, só estudo e não respirar, não ter um lazer, não ter uma vida social, é correto isso? Bruno, não é o indicado, né? Ou seja, nós temos aí houve uma preparação de meses, pessoas que já vêm acompanhando o edital, e existe um fator que não é trabalhado na maioria dos cursos preparatórios, que é o fator emocional. E isso pode acarretar diretamente na interpretação
da questão, como também na tomada e na escolha da decisão. Na escolha da questão, perdão. Então, se a prova hoje é quinta-feira, a prova é domingo, então é o momento de diminuir o ritmo. Hoje é quinta-feira, você pode revisar, sexta-feira pode ser revisado de uma forma geral, mas no sábado já não seria mais o indicado. O indicado no sábado seria estar em lugares onde você se sinta confortável, se sinta bem, próximo a familiares ou amigos, onde você possa ter uma conversa tranquila, onde você possa diminuir os níveis de tensão. O conteúdo do concurso já foi trabalhado há semanas ou há meses. O que você deve trabalhar agora é o fator emocional, porque esse sim pode afetar o teu resultado. Então procura agora diminuir o ritmo. Se você pratica atividade física, se você é atleta, tente não se cansar nesses 2 dias. Procure reduzir o nível de atividades para não se sentir fadigado ou exausto na hora da prova. Procure fazer uma caminhada, algo mais simples. E também é muito comum, antes da prova, quando a gente se dirige ao local de prova, encontrar muitas pessoas, ou colegas que estudaram, ou amigos. Então evite também algumas conversas desnecessárias, paralelas, para não perder o foco. Ou seja, reduza as interações, tanto questões das redes sociais, como também coisas mais complexas, que é para diminuir o seu nível de ansiedade, para diminuir a sua tensão. Então o momento é agora de você buscar um conforto, é o momento agora de você relaxar. Isso é uma forma de você prevenir crises mais intensas ou certos bloqueios cognitivos que venham a dificultar você na hora da prova, na hora de escolher a sua questão. Ô doutor, como controlar algumas situações que são presentes no nosso dia a dia, digamos, quando você vai fazer alguma coisa que é muito importante, que você tem ali uma expectativa grande e que na hora de fazer dá um branco. Digamos, você vai realizar uma entrevista de trabalho, uma entrevista de emprego. Alguém que às vezes, sentado aí nessa cadeira que o senhor está, chega aqui, está ansioso para a entrevista, de repente o camarada sabe de tudo, domina o assunto, mas deu um branco. Só pode ir na hora lá, fiquei nervoso e tal. Quando vai falar em público, fica nervoso. O que é isso? Essas emoções que falam mais alto do que muitas vezes uma razão que existe dentro de nós. Que fenômeno é esse? Bruno, pode ter vários fatores. Dificuldade de falar em público, ansiedade, quando ela é mais forte, mais aguçada, pode ter vários fatores. Desde traumas a outras questões. Mas, a princípio, a gente tem que trabalhar de forma preventiva. Então, por exemplo, algumas medidas que eu citei aqui são métodos preventivos, ou seja, a mudança de alguns hábitos, para que nos momentos de tensão a gente não venha ter esse bloqueio. Um dos fatores importantes, que inclusive você citou na sua fala, é a expectativa. Muitas vezes nós projetamos algo, ou uma atitude, ou uma situação diante de uma projeção que fazemos. E o nosso pensamento, que nós imaginamos, Bruno, eles desencadeiam emoções. É aquele famoso popular, como dizem no senso comum, sofrer antes do parto. Muitas vezes a gente levanta muita expectativa sobre determinada situação que não condiz com a realidade. Então a gente acaba desenvolvendo um quadro ansioso, se vai dar certo, se vai dar errado, né, diante de algo que não condiz com a realidade. Então, se a gente parar para perceber, existem estudos que apontam isso, que muitas coisas do qual a gente se preocupa, na realidade nunca acontecem. Aí o que é importante, para a gente tentar reduzir esse impacto, reduzir essa tensão, que é gerado por uma expectativa que a gente cria, é trabalhar e pensar de forma positiva. Isso também é uma dica para a prova. Vamos sempre pensar de forma positiva, porque quando a gente pensa de forma positiva, nós tendemos a desencadear e enaltecer sentimentos e emoções positivas. Com isso, reduz os níveis de medo. Eu tenho, por exemplo, uma particularidade nesse sentido, na questão do medo. Eu morro de medo de avião. Recente agora, não tem um mês, eu saí de dentro de um avião. Tive uma crise de dentro do avião. Ao chegar, entrei no avião, depois minhas mãos começaram a suar e tal. Fiquei nervoso. Não vi nem a hora da saída, que saí, literalmente, não peguei o voo. Essa questão de quem tem medo de avião, quem tem medo de elevador... O que é isso, doutor? Você tá bonzinho, eu digo porque eu sou prova dessa história, sabe? E é normal, quando chego dentro do avião, travo literalmente. O que é isso, doutor? Olha, o medo, Bruno, é uma condição natural, sabe? O medo, ela é uma emoção que faz parte da nossa condição humana.
Então, o medo primitivo, ele é um instinto de sobrevivência, inclusive. A questão aí está de como ele se manifesta. Então, a gente investigar a partir de que momento esse medo começou a se manifestar dessa forma. É o que a gente trata com fobia. Como eu disse, o medo é natural, ele faz parte da nossa condição humana. Mas no momento que ele passa a atrapalhar a nossa vida, atrapalhar a nossa qualidade de vida, então a gente já pode partir aí para um quadro patológico. Então, a partir aí a questão, o que esse medo significa? A sua relação não é diretamente com o avião, pode se manifestar de outras formas. Então, a questão é o que está representando esse medo. Então, isso parte de uma questão de um autoconhecimento. As emoções, medo, raiva, ansiedade, tristeza, aflição, angústia, fazem parte da nossa condição humana. Não tem como a gente tirar. A questão é como nós lidamos com essas emoções. Então, isso é feito a partir de um método que a gente conhece, por exemplo, como a inteligência emocional, que parte do autoconhecimento, conhecimento das emoções, de como elas se manifestam, o que como desencadeia, o que me deixa feliz, o que me deixa triste, o que me deixa alegre, o que me deixa angustiado, aflito e por quê. Então, ela parte dessa autorreflexão. Então, é uma questão de autoconhecimento. E, como eu disse, práticas de hábitos também, que podem justamente reduzir esse impacto, hábitos preventivos. Doutor, a minha última pergunta ao senhor, o senhor fala que isso é inerente ao ser humano, dos comportamentos, o medo, a raiva. Tem gente que você percebe de forma clara, rapaz, isso aqui tá com raiva, hoje isso aqui não tá bem. As emoções, elas são claras, são nítidas. Mas tem muitas pessoas que ali, aconteça o que acontecer, o mundo pegando fogo e o cara lá, na dele, não demonstra nenhuma emoção, nenhum sentimento, nada. O que é isso, essa diferença entre pessoas? Tem pessoas que são mais emotivas, elas conseguem expressar de forma melhor os sentimentos. Já tem outras pessoas que têm uma certa dificuldade. Se a gente for olhar o desenvolvimento humano, a gente compreende que, de certa forma, nós somos condicionados a inibir os nossos sentimentos. É muito comum quando se vê uma criança, por exemplo, chorando, que possa estar irritada com alguma coisa, os pais acalentarem, não chore, você não precisa chorar, você não precisa ter medo. Aí vem também a questão da barganha, tome isso, não fique assim. Ou seja, nós somos condicionados muitas vezes desde criança a inibir os nossos sentimentos, a inibir as nossas emoções. E começamos, de certa forma, a ignorar e não dar atenção ao que sentimos. Só que isso lá na frente reflete como? Através de sintomas. Nosso corpo começa a somatizar. Então, quando não conseguimos expressar o que sentimos, tendemos a adoecer em algum momento. Doutor Eudes, muito obrigado pela sua entrevista conosco. Um grande abraço e boa sorte para o senhor, tá bom? Obrigado pelo convite e obrigado aos telespectadores. Nós vamos chamar agora